Olá, nesta edição do Vida e Companhia vamos conversar com Jane Gioia. Jane é personal organizer, uma profissional especializada em organizar ambientes, sejam eles residências ou escritórios, que além de organizar, ajuda as pessoas a manter tudo no seu devido lugar, facilitando o dia a dia dessas pessoas. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada pelo convite. Como é que é o dia a dia de uma personal organizer? Olha, é bem corrido, bem corrido e muito satisfatório. Então, assim, nós entramos em muitos lares, né, e para levar leveza, bem-estar e principalmente agilidade. O que as pessoas procuram quando elas entram em contato primeiramente com você? Elas querem organizar a vida, está tudo com caos, não sabe o lugar de cada coisa, a casa está aquela bagunça. Está um caos, exatamente. Está bem complicado. 90% dos lares que nós chegamos realmente é para levar a ordem. Muita coisa fora de lugar, muita bagunça. E essa bagunça causa realmente, a pessoa não sabe o que tem, leva ao desperdício, porque você acaba não sabendo o que você realmente tem. E quando a gente chega e a gente começa o nosso trabalho, que eu começo a fazer a categorização principalmente do ambiente que eu vou fazer, seja ele um closet, uma cozinha, as pessoas se surpreendem com a quantidade de coisas que na grande maioria nem imaginava que estavam lá. Ou achou que se perdia, que se perdeu, ou a quantidade de peças repetidas, itens repetidos, né? Então, assim, é onde você traz a clareza para a pessoa o que realmente ela tem na casa dela, né? Então, é onde começa a organização, né? E essa clareza já gera um impacto muito grande. Essa chegada na casa bagunçada da pessoa, ela pode ser num ambiente só, pode ser na casa inteira. Como é que você seleciona? Você seleciona por ambiente? Não, eu faço o trabalho desde da casa inteira. Eu faço desde uma pré-mudança ao processo de gerenciamento, da organização, ou se você precisar, somente do ambiente que você necessita. Então, essas fotos que estão mostrando foi do programa que eu fiz parte, né, pude ter o prazer de participar do Desapegue Se For Capaz, e é onde eu fiz toda essa parte de triagem e tudo. Então, assim, foi muito bacana, muito gratificante. Aí, um pouquinho dos trabalhos, né? Então, nossa, dá até gosto, né, de ver essas gavetas desse jeito. E geralmente quando você chega, toda essa ordem, ela isso que eu falei, né? Então, que é onde você começa a mostrar o que realmente o cliente tem. Na grande maioria, vamos supor, calça, tem diversas partes do armário. Então, quando você mostra que a cliente tem quase 200 calças, ela fica chocada. E às vezes ela usa 5 ou 6 daquelas 200. Exato. Porque as que ficam mais de fácil acesso e que estão ali bem prática de pegar. E aí, quando você cria um sistema que você uniformiza, você coloca uma padronização, isso facilita muito na hora que você vai realmente escolher o que você quer usar, né? E consegue visualizar tudo, né? Jane, as pessoas estão muito apegadas àquelas coisas do passado. Ah, servia, não serve mais, mas eu tenho pena de dar, eu tenho pena de doar. Eu acho, sim, mas quando você mostra a consciência, você consegue levar com muito amor, muito carinho, porque eu também faço organização pós-luto. Então, assim, é um momento que, para a pessoa que está ali, pode às vezes não significar absolutamente nada, mas tem uma história por trás, né? Então, quando você chega com respeito e mostra, pergunta realmente, aquilo faz ainda sentido para você? Não seria melhor você ressignificar aquela peça, aquele objeto, né? Ou guardar? Não tem problema você guardar. O problema é estar no excesso. Então, se você ter um cantinho para guardar suas memórias afetivas, não tem problema. E às vezes tem alguns clientes que chegam, mas vocês não vão jogar nada fora. Não, a gente não joga absolutamente nada fora, nenhuma agulha. Então, é sempre com muito amor e muito carinho e respeito que eu entro, principalmente na casa das pessoas, e mostro toda essa parte esse excesso e tudo mais. Olha, calça manchada, algum item que já está variado. Então, assim, faz sentido? Não faz. Então, ou a gente manda para conserto, ou envia para uma instituição. Eu tenho também uma instituição no qual eu trabalho junto, eu posso levar. Então, assim, tudo para facilitar, para realmente, quando eu saio da casa do cliente,
eu levar com ele tudo aquilo que estava causando a bagunça, né? Então, assim, eu levo todo esse direcionamento também. Essa parte de jogar fora é com o cliente, você sugere, né, os excessos, as Exato. coisas que você não está usando, que ele nem sabia, às vezes, que tinha. Chega, a pessoa tem, às vezes, mais de uma cafeteira, tem 5, 6 garrafas térmicas, quase todas da mesma cor. Então, assim, você usa 5, 6. Se você não usa, o que faz você ter essas 5, 6? É esse momento de reflexão que você traz para o cliente e 90% dos meus clientes, eles realmente entendem que aquilo não faz mais sentido e que vai levar muito melhor para uma instituição, para a pessoa que realmente precisa. Então, assim, essa parte... E a pessoa se sente leve depois. No final do processo, o cliente se sente leve, a casa leve. É muito gostoso, é muito gratificante. É muito boa, né? Muito, muito boa. Quando o cliente tem um closet grande, fica mais fácil, às vezes fica mais fácil organizar, mas por outro lado ele tem muito espaço para guardar coisas e armazenar. Exato. Quando não se tem espaço, como faz? Então, justamente, a falta de espaço é primordial, mais do que qualquer outra coisa, justamente o início da categorização e a consciência do cliente. Porque é justamente isso, olha, eu não tenho espaço, você está disposto? Porque mágica, muitas vezes eu sei que a gente faz, mas nem sempre. Nem sempre é possível. Então, é onde realmente você mostra o volume, que muitas vezes não são compatíveis com o estabelecimento. Então, você traz essa clareza e aí o cliente tem a decisão. Eu mostro o caminho e a decisão é dele. Então, assim, 90%, o resultado sempre é fantástico. Não tem onde colocar mais armário, vai ter que jogar alguma coisa fora, não tem jeito, né? Não é jogar fora, é ressignificar. É aí que está a diferença. Porque na grande maioria, não é jogado fora. É realmente ressignificar. Dá né? para quem precisa. Exato, entendeu? Ou tem uma peça, putz, então assim, nós vamos colocar numa sacolinha que você precisa arrumar, é lavanderia que precisa, então daqui ela vai para a lavanderia, ela vai para o conserto. Porque senão ela volta para dentro do armário e não se resolve. Você cobra para que eles levem até a lavanderia, consertem? Não, eu deixo... Tá aí uma coisa, olha, eu realmente já saio, mas eu deixo já na porta de entrada, no closet ali, no hall de entrada, para um papelzinho, um bilhetinho, para realmente para o cliente resolver aquela situação, não para voltar. Dá um jeito nisso daí. Existem exatamente. muitos acumuladores, Jane? Olha, bastante, mas Como é que o você nível dos meus classifica clientes não são acumuladores leves. Isso que eu ia falar. Como é que você classifica um acumulador grave, um médio, um leve? Não, o nível dos clientes que eu acabo tendo são leves. São o excesso de coisas, mas que com a orientação, na grande maioria, eles conseguem dar novos destinos. Então, não tenho grandes acúmulos, né? Como é que funciona o curso, uma profissionalização nessa sua área de personal organizer? Olha, hoje tem algumas escolas que são pioneiras no mercado, né? E que eu sempre indico, se você quiser se profissionalizar como personal organizer, vai atrás dessas escolas. Porque hoje também tem muita gente que faz um curso aqui e já se acha apta de ensinar novas pessoas. E que não é legal, porque assim, eu acho que a vivência é o que te faz realmente a experiência, né? Então, eu acho que buscar uma boa escola, isso faz diferença para você introduzir no mercado. Até porque esse aprendizado te ensina não só a organizar, né? Tem compartimentos adequados. O empreender, né? Porque são várias questões particulares em cada um dos ambientes, né? Com certeza. Cada ambiente tem suas particularidades e tem a sua lógica de seguir dentro da organização, né? Então, assim, cada ambiente tem, sim. Você falou dos produtos repetidos, me veio à mente a cozinha. Porque às vezes a pessoa continua comprando aquele produto e tem 2, 3 ali que ela nem sabe, já estão até vencidos. Exatamente. E ela não sabe onde está. E banheiro. Banheiro também é um item que nós encontramos. Remédios. São 3 itens. Despensa, banheiro e remédios. São itens que nós encontramos muito produto vencido. Porque justamente a pessoa esquece que tem, vai lá e compra. Ai, estou gripada. Esquece de checar lá na caixinha de remédio, na farmacinha. Porque muitas vezes não tem a caixinha. Exatamente. Ficou na cozinha, ficou na cabeceira. Então, assim,
no banheiro. Então, você esquece que você tem. Você não sabe nem aonde procurar, aonde que eu deixei. Porque não existe um local. Então, dentro da organização, eu costumo falar, tudo tem sua casinha, tudo tem o seu local. E não tem problema você não colocar naquele momento. Porque a nossa vida é corrida, nós temos muitas funções. O problema está em voltar. Então, se você pegar alguns minutinhos do seu dia e devolver para o local certo, você mantém a organização. Ou que seja uma vez por semana e aquela baguncinha sempre tenha um local correto. E uma vez por semana você vai lá e dá um jeito, porque você vai devolver para o seu local. O que não vale é camuflar. Esconde embaixo da cama e depois Aí a gente não vê. vale, porque daí a organização não dura, né? No caso desses microapartamentos de hoje em dia, o seu trabalho é fundamental, né? Porque não se tem muito espaço para muita coisa. Exatamente. E assim, né, é muito importante isso que você falou, porque também é onde a gente consegue, através de organizadores, né? Que são um grande aliado da gente quando bem aplicados. Porque senão eles viram um elefante branco. Então, realmente, você tem que conhecer e entender a função de cada organizador. Mas para esses ambientes pequenos e desafiadores, um organizador, ele realmente é um grande aliado. Como é que as pessoas te procuram? Como é que funciona? Hoje são muito por indicação e através da rede de pesquisa do Google. Por que você decidiu ir para essa área? Olha, eu descobri essa área, né? E me identifiquei, porque... Você era desorganizada? Não, nunca. Não, por nunca. isso. Então, você tinha essa característica já de não, organizar? não existe. Muito pelo contrário. Tenho várias colegas que foi para o ramo da organização justamente por serem desorganizadas. Não foi o seu caso? Não, eu me identifiquei. Que legal. Porque eu já vinha do ramo de empreendimento, né? Eu já tive loja de roupa, eu tive restaurante. E na pandemia, quando muita coisa fechou, foi onde eu tive que me ressignificar novamente, né? Então, assim, eu falo que eu descobri e me identifiquei e hoje eu sou 100%. Eu achava que com o restaurante eu era, mas eu falo que hoje com a organização eu sou 100% feliz com o que eu faço. O que é o mais difícil do seu trabalho? É o chegar. É aquela primeira impressão que dá aquele susto, né? É, que você fala, ai meu Deus, não vai dar... Não tem como. Vou sair correndo daqui. É aquele impacto, mas aí você começa a colocar ordem, você começa a fazer justamente esse processo de categorização, de identificar um local para cada coisa, e aí você vai criando forma, né? E aí você vai vendo que tudo dá certo. É muito legal, muito gostoso. E aí você atende também as pessoas físicas, né? As pessoas nas suas residências e também empresas, escritórios, empresas diferentes? Também faço consultoria online, porque às vezes a pessoa pede somente e aí vai fazer no tempo dela, pede para alguma funcionária ajudar, então assim, a gente também dou essa consultoria também. No caso dos escritórios, existe também Também as tem uma mesmas loja. coisas Tudo. da casa. O acúmulo, a quantidade de coisas fora do lugar e documentos. Exatamente. Ou seja, documentos você que às vezes extremamente podem abrangente. ser digitalizados e que não precisa do físico, outros que você realmente precisa do físico, mas aí você tem uma sequência que você tem que seguir, então assim, tudo. Até isso você aprende no seu curso, a questão dos documentos? Sim. Como Por isso que eu organizar. falo que uma boa escola faz total diferença na formação. As pessoas têm procurado cada vez mais por conta dos espaços que estão menores, ou as pessoas estão ficando com muitas coisas e não conseguem lidar com o seu dia a dia, não conseguem achar mais as coisas? Eu acho que são os dois. Pelo menos os clientes que chegam até mim são bem meio a meio, isso que você falou. São justamente por, às vezes, estarem mudando por ambiente menor, ou estar chegando em São Paulo, indo para um estúdio, onde precisa trazer uma vida para um estúdio que, às vezes, é de um interior, que vem de um imóvel maior e estar vindo para um local menor. Então, eu acho que os clientes que chegam hoje até mim, eu tenho bem balanceado nessas duas vertentes que você falou. E nós estamos vendo estúdios de 20 e poucos metros quadrados. Como Muito lidar com um desafiador. espaço tão pequeno para um casal, por exemplo? O casal, às vezes, não é o problema, porque às vezes uma mulher consegue ter muito mais que um casal, vamos dizer assim, né? Porque voa muito influencer. Então, tem muitos recebidos.
São muitas coisas, muitos looks, então assim, realmente, e é onde o que realmente faz salvar dentro de um estúdio, para quem tem muita coisa, são os organizadores. Isso faz ampliar o espaço. Quando tem um estúdio pequeno que ainda tem aquele hobby box, ainda dá para jogar algumas coisas para lá, mas isso também é um perigo, né, de acumular mais coisas ali e jogando tudo para lá. Exatamente, exatamente. Então é bem perigoso mesmo. E no caso das casas muito grandes também acontece o mesmo. Eu tenho muito espaço, então vou guardar, depois eu vejo o que eu faço. Mas nas casas maiores, eu não encontro os clientes que me chegam, já são mais esclarecidos. Então, assim, o que tem é um grande volume de, exemplo, vamos supor, de bolsas. Mas eu não vou pegar bolsas repetidas. São, exemplo aí, ó, sapatos. Essa cliente é então, assim, é esclarecido, você vê que não tem nada igual. Então, assim, são todos diferenciados. O volume é muito grande, mas você tem espaço Existe também. uma organização ali. Às vezes ela te chama para dar um apoio. Não tinha. Não tinha. Nesse caso não tinha. Não tinha mesmo. E agora então, ficou assim. Exatamente. Isso aí é a finalização. Então, assim, essa cliente eu acho que tinha mais de 200 pares de sapato. Então, assim, mas sapato aqui, sapato ali, sapato na outra parte do closet. Então, assim, no outro quarto. O espaço dessa cliente era um apartamento. O closet dela era só um apartamento, vamos dizer assim. Nossa. Ou seja, ela pode ter 200 pares de sapato desde que seja organizado. Ela pode, porque ela tinha espaço, então tá tudo certo. Só estava desorganizado e aí não sabia o que colocava e perdia muito tempo procurando o que ia colocar. Você imagina, um closet praticamente de um apartamento. A pessoa quer achar alguma coisa, se não tem a ordem, não encontra. É impossível, ela vai lá e compra outra igual. Exatamente. Porque não sabe. Então, ou deixa de usar, ou fica guardado e deixa de usar, né? Então, é bem complexo, mas é muito satisfatório. E depois, existe um pós-atendimento? Tá bom, tá tudo organizado, tá tudo no seu lugar. Depois de quanto tempo você tem que entrar em contato e falar, olha, e aí, tá tudo bem? Depois de uns 6 meses, geralmente eu entro em contato, mas quando você realmente entende a necessidade do cliente, você vai chegar lá para fazer uma manutenção, que a gente chama, vai estar organizado. Não vai estar com a dobra perfeita, né? Se a pessoa não tem uma funcionária, porque eu também dou treinamento de funcionário. Então, assim, também é importante. Para justamente manter, né? Então, assim, eu levo para ela o que foi feito, mostro como foi feito, qual dobra que foi utilizada, para que ela continue mantendo. Então, quando se tem alguém que ajuda no lar, fica muito mais tranquilo. Então, quando eu sou chamada para fazer manutenção, as coisas estão lá. Só que aí a pessoa já está tão acostumada com a ordem que o fato de não estar dobrado da forma que eu deixei já incomoda. É engraçado. Ela muda. Exatamente. E essa dobra é aquela coisa das camisetas, uma em cima da outra, já não funciona mais. Vai ter que ser uma do lado da outra, dobrada para cima. Não existe certo e errado na organização. Existe o que funciona melhor dentro daquele local, né? Daquele espaço. Então, assim, existem ainda que a gente faz pilhas. Até porque tem clientes que são acostumados com pilhas, que só gostam de uma única dobra. Então, não existe certo e errado na organização. Existe o que fica melhor para você. O que funciona para aquela pessoa, para aquele dia a dia. Exatamente. E ela precisa identificar isso também, né? A gente estava conversando antes das roupas de esporte, se o cara é um mais atleta, ele tem que deixá-las mais acessíveis. O executivo botar os ternos mais acessíveis. Normalmente você tem que explicar isso para eles, porque as coisas estão em lugares diferentes e não estão tão fáceis de acessar. Exato. E também, você está falando agora exatamente isso, também me lembrei de um ponto muito importante. Quando nós estamos num espaço menor, também é um grande aliado, são as cama box. Porque você consegue mudar a estação. Se você não tem espaço realmente, você coloca, vamos supor, no verão. Agora nós estamos no inverno. Então, você vai colocar a roupa de inverno mais em evidência e a roupa de praia mais para baixo. Então, assim, você faz esse jogo de troca, né? Para o que você realmente tem de espaço, você consegue otimizar e fazer essa troca. E é justamente isso, colocar o que você mais usa. Uma prioridade para o que você utiliza no seu dia a dia, e se você não tem espaço, você, entre aspas, consegue dar uma camufladinha, dar uma escondidinha e deixar num lugar que não seja tão visível o que você usa menos.
Escondidinha com organização. Exatamente, porque você sabe, porque mesmo dentro da organização, o que está escondido, ele está identificado. Então, vamos supor, se eu tenho uma fileira na frente e atrás, o que está atrás eu identifico dentro do armário que ali atrás tem aquele determinado item, para que a pessoa não esqueça e ela saiba exatamente onde está. Existe uma quantidade adequada de roupas, sapatos para uma pessoa que viva num apartamento pequeno, por exemplo? Se você tiver essa quantidade, você está bem, não precisa comprar mais? Não, depende muito da pessoa. Depende muito da pessoa. Do dia a dia assim, da pessoa. Do dia a dia da pessoa, eu acho que tem pessoas que são mais minimalistas, outras que necessitam mais de 10 blusinhas. E não cabe a mim, entendeu? Falar para você, Sim. eu posso te orientar, olha, se você tiver 10 regatinhas, tá mais que suficiente. Mas é a pessoa. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito invasiva. Eu te oriento, mas cabe a você ver se aquilo vai realmente trazer satisfação para você. Eu te mostro que 10 dentro do seu espaço é mais que suficiente, porque senão você vai gerar um acúmulo. Mas eu não imponho nada. Eu te mostro o caminho realmente. Existe uma conversa no começo para saber o dia a dia da pessoa, se ela vai a muitos eventos, como é que funciona, onde ela trabalha? Sim, existe. Quando eu chego, geralmente eu passo um orçamento que costuma ser através de vídeos ou videoconferência. Se preciso, eu vou realmente, geralmente quando é mudança, tal, eu vou visitar, ou se é por vídeo eu consigo identificar tudo, tá tudo certo. Senão eu vou até o local, a gente faz essa conferência, aí já eu converso com o cliente. Senão, no dia da organização, eu tiro um tempinho para ele me mostrar ao vivo o que ele tem, o que ele não tem. E aí, nesse conversinha, a gente vai sentindo e vai dando já forma na organização. Esse orçamento vai de acordo com o tamanho da bagunça? Eu não digo o tamanho da bagunça, mas o tamanho do acervo. Por causa que a bagunça pra gente não assusta, né? É aquilo que eu falei, a gente assusta na hora que chega. Dá aquele sustinho quando chega, mas depois vamos lá. Vamos, respira e vamos. Então, assim, mas é do tamanho do acervo. Porque daí eu preciso saber o tamanho da equipe que eu vou precisar, a quantidade de dias que eu vou precisar. Então, assim, é o tamanho realmente do acervo, não a bagunça. A bagunça pra gente é satisfatória. Quanto tempo leva mais ou menos para você fazer uma casa inteira que esteja bem bagunçada? Você fala, me dê Cozinha, um exemplo, salas, me dê um exemplo de metragem, porque isso é muito... Um apartamento de 100 metros quadrados, com um apartamento de 2 ou 3 quartos grande, que está bem bagunçado. Eu já fiz em um dia com 12 assistentes. Ah, você tem as suas assistentes, Tenho. Pessoas que trabalham com você. Tenho uma equipe que vai comigo, eu não trabalho sozinha. E você vai direcionando as pessoas. Exatamente. Aí eu vou direcionando, vou falando e tudo mais. E eu já fiz em um dia um apartamento de 120 metros quadrados, bem bagunçado, uma pós-mudança. Mudança é sempre complicado, mas é também um momento da pessoa desapegar, né? É o momento que ela vê que ela tem muita coisa. Exatamente, é nesse momento. O momento certo é a pré. Antes de se mudar. Antes, porque você gastou com transporte, você gastou com embalagem, que não teria necessidade. Verdade. Então, assim, o momento correto é a pré. Só que, na grande maioria, o pessoal não contata uma personal organizer para fazer uma pré. Sim. Então, acaba levando... Vamos levar tudo e depois a gente vê. Exato. E que geraria uma economia se você chamasse uma personal organizer para fazer justamente a pré. Porque você já traz essa consciência. Você já leva uma mudança organizada. Facilita muito. Muito. Porque a cliente já consegue ver, já consegue, isso aqui eu não vou, já consigo ver validade. Toda essa parte eu já consigo fazer antes da embalagem. Custa muito caro um serviço de personal organizer? Eu falo assim, ele não é caro, só que ele não é essencial. Entendi. Ele se torna essencial, mas tipo assim, ele é um serviço de luxo, vamos dizer assim. Porque você não precisa disso para viver. É lógico que se você tiver isso, você vai viver muito melhor. É isso que eu ia falar, muda muito, né, a vida da pessoa. Depois que ela vê tudo organizado e ela pode usar as coisas que ela tem. Exatamente. Então, isso não tem preço, né? Mas você não precisa da organização para viver igual você precisa de um alimento. Você tem que falar que precisa, que as pessoas precisam organizar suas casas para viver melhor. Mas é que a organização precisa ser levada. Então, assim, ela é um serviço que cada vez mais as pessoas estão tirando uma reserva para ser feito, porque está vendo os benefícios que a organização traz. Então, por mais que ela não seja essencial
no modo que eu quero dizer, comparando, vamos dizer, com um alimento, ela está se trazendo primordial. Porque está vendo que cada vez mais a organização traz bem-estar, traz economia de tempo. Então, assim, está vendo quanto mais o benefício que a organização pode trazer. E isso as pessoas estão tendo consciência e realmente levando para dentro de casa. E uma coisa deve ser certa, quando uma amiga faz, as outras vão querer fazer também, porque viram o resultado. Exatamente. Tem muito esse boca a boca? Tem sim. E quando você faz um trabalho bem feito, a indicação, ela é certa, né? E você acaba voltando para a pessoa também. Se é uma pessoa que costuma mudar, ela vai te chamar de novo. E dessa vez ela vai te chamar do início. Ela vai já te chamar pelo aprendeu que processo. antes de mudar facilita muito mais a vida do que depois. Então, assim, é muito legal. E, assim, você acaba entrando na casa do cliente e não sai. Porque sempre quando ele precisa, ele vai lembrar de você. E isso é muito gostoso. É bom para você e bom para ele, né? Porque ele mantém a vida sempre organizada e você mantém esse fluxo. Exatamente. E, tipo, você está trazendo de novo para dentro da sua casa, porque a gente tem uma intimidade muito grande, né? Você está trazendo uma pessoa para mexer numa intimidade sua, né? Nas suas roupas, nas suas coisas. Exatamente. Então, assim, você cria um vínculo. Então, quando você precisa, você vai lembrar de quem já esteve. Então, é mais fácil para eles, né? Virar uma amiga, né? Virar uma consultora. Você acaba tendo uma intimidade com a pessoa e que isso abre muitas portas, né? Quem está pior, os homens ou as mulheres na bagunça? A mulher. Mulher é pior? Mulher tem muito mais coisa. Organizar homem é muito mais fácil, porque a mulher tem muito mais acessório, tem muito mais itens. É blusa pequena, grande, média, grande. Homem não tem isso. As combinações, as milhares de bolsas e sapatos. Exatamente. O homem, por mais que tenha... Já peguei homens que têm um volume muito maior do que muitas mulheres. Mas a diversidade menor, porque não tem. Mulher tem muito mais coisa. Que recado você daria para quem está nos assistindo, para a gente finalizar, que ainda não conhece esse tipo de trabalho e que está no meio daquela bagunça na sua casa? Contrate uma personal organizer. Pode me chamar que eu vou aí, eu vou te ajudar, colocar a ordem dentro da sua casa e você vai ver como a sua vida vai ficar muito mais leve e muito mais bonita, porque a organização também traz esse bem-estar, né? Com certeza, a energia da casa muda, né? Sim, muda e muito. Todos falam. Como é que a pessoa entra em contato com você? Você pode me chamar pelo WhatsApp, é o 975330019, é 11, São Paulo. Ou você pode me procurar nas redes sociais, Giane Gioia Organizer, que instalei lá. Meu site também é Giane Gioia Organizer. Giane, muito obrigado pela tua presença aqui, foi um prazer. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, eu que agradeço e estarei à disposição. Chamar você aqui para organizar o nosso estúdio também. Com certeza, estou aqui. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo Vida e Companhia. Até lá.